Fala galera do Jesus Menino, professor Paulo Júnior de História aqui na área, para a gente falar um pouquinho sobre a construção da nacionalidade e o sentimento de unidade nacional no Brasil pós 7 de setembro de 1822. E a gente tem que entender o seguinte, pessoal, o contexto de emancipação do Brasil não vai se dar de maneira solta. É importante a gente entender qual era o contexto internacional naquele momento. E o contexto aqui nas Américas, a América estava enfervescendo-se de grandes revoltas emancipacionistas, especialmente as regiões que hoje compreendem o México até o extremo sul do continente americano, na o que nós chamamos hoje de Chile. E é importante a gente entender que essas nações, ao contrário do Brasil, que foi um processo de independência bastante conservador, proclamaram uma república. Nós tivemos uma participação popular muito importante. No Brasil, o processo foi conduzido de maneira mais restrita, impedindo que a população, de uma maneira geral, participasse ativamente dessa emancipação política brasileira. O fato é que nós nos tornamos independentes, uma monarquia, e com o Dom Pedro I sendo nosso primeiro governante. A partir desse momento, se estabeleceu no Brasil uma necessidade de construir essa identidade nacional. A gente olha muito para o Brasil ao longo da nossa história e a gente associa a divisão territorial, todas essas bandeiras, constituições que nós temos hoje, a períodos passados. E não é bem assim. O que nós temos hoje foram questões construídas ao longo da história. E quando Dom Pedro I assume essa nação de grandes proporções, não existia um sentimento de amor à pátria, não existia um sentimento de pertencer ao Brasil. Cada província tinha suas peculiaridades, até como existe hoje em dia, mas é importante salientar que o sentimento separatista era muito maior do que o sentimento de se pertencer a uma única nação, se pertencer a um único país. Então, vocês já percebem que a missão do Dom Pedro I foi uma missão bastante difícil. Então, nos primeiros anos, logo após o 7 de setembro de 1822, nós vamos ter, por exemplo, desfiles cívicos na mesma data, no 7 de setembro, comemorando aquela data importante, mostrando a importância de se ter um sentimento patriótico, de se sentir brasileiro. Era um projeto de nacionalidade mesmo. Um projeto esse que foi quebrado quando houve a abdicação do imperador, através da Noite das Garrafadas, em 1831, deixando o trono para o seu filho, o pequeno Pedro, de 5 anos, que não podia governar de acordo com a Constituição da época, porque não tinha atingido ainda a maioridade. Então o Brasil passou por um momento, olha, vou contar a vocês, bastante complicado, bastante problemático, porque nós tivemos as famosas revoltas regenciais. E as revoltas regenciais escancararam de uma vez por toda que existia uma ausência de sentimento patriótico no Brasil. Eram cada regiões como a Farroupilha, Rio Grande do Sul, né? A Sabinada na Bahia, nós tivemos a Cabanagem, a Balaiada ao norte, e são regiões que buscavam se separar do Brasil. Eram revoltas regenciais, mas revoltas separatistas. E deixava claro que o projeto do Dom Pedro de promover essa unidade territorial, essa unidade nacional, que por isso a monarquia foi implementada no Brasil, a monarquia era vista como essa ideia de centralização territorial brasileira, ao contrário da República, falhou. Né? E aí o Dom Pedro II chega ao poder em 1840, através do golpe da maioridade, e ele não desiste desse projeto ambicioso do pai. Um projeto que visava, acima de tudo, buscar essa construção, essa unidade territorial, né? E nós tivemos órgãos, instituições muito importantes,
como o IHGB, atuando na construção de uma história. Nós, obviamente, temos que entender que o século XIX nós vamos ter uma grande influência do nacionalismo, do romantismo. Então, era necessário construir uma história que exaltasse a monarquia, que exaltasse o Império Brasileiro. A própria figura do índio, que antes era mal vista, era escancarada, um forte preconceito contra as tribos indígenas, agora não. Agora a figura passa a ser romantizada, passa a ser inserido como um sujeito que está dentro dessa nova pátria, desse novo Brasil, certo? Então, Dom Pedro II, ele tentou, durante os seus mais de 40 anos de governo, construir esse sentimento de amor à pátria. Mas nós tivemos a proclamação da República. E, mais uma vez, o povo foi excluído do processo, né? A República, obviamente, tinha que construir novos símbolos nacionais para tentar deslegitimar, para tentar mostrar o quanto a monarquia era um sistema de governo atrasado. Vou dar um exemplo para vocês. Tiradentes. Tiradentes era visto até então como um dos maiores inimigos da história do Brasil. O tempo todo, durante o regime imperial, foi tido como uma figura demonizada, né? Mas a partir do momento em que há a proclamação da República, Tiradentes vira herói nacional. Inclusive, se torna um feriado comemorativo por alguém que lutou em favor de uma independência e, acima de tudo, morreu lutando por isso. Então, olha a construção dos símbolos modificando o panorama de acordo com o contexto em que estava inserido, agora numa república. O 7 de setembro, por exemplo, virou feriado apenas em 1949, no governo Eurico Gaspar Dutra. Nós tivemos, por exemplo, também a ditadura civil-militar, que vai se apropriar desses símbolos nacionais, e a partir dela, os novos governos democráticos, que seguem até os dias atuais. E aí a gente pensa, pô, não existe mais um amor à pátria como existia antes. E a gente tem que entender o porquê. O povo, ele sempre teve a sua participação excluída de processos independentes na história brasileira. Então é preciso modificar esse panorama. E nós podemos modificar esse panorama incentivando a educação. E é a partir da educação onde será mostrado a necessidade de se ter esse amor à pátria, a necessidade de valorizar os nossos símbolos, a valorizar a nossa bandeira, entender os significados de nossa bandeira, entender a importância de saber o hino nacional. E isso parte necessariamente pela educação. É através da educação que nós vamos construir esse Brasil mais justo, né? E, acima de tudo, mais patriótico. E não deixar apenas para tempo de Copa do Mundo, mas mostrar o nosso amor à pátria o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, gente.